Olá, eu sou Márcio Teixeira. Hoje eu vou falar sobre música instrumental e o poder espiritual do som. Tem música que não precisa dizer nada, sem letra, e mesmo assim ela diz tudo, e a sua alma e o seu espírito entendem. Você já sentiu o ambiente mudar só com uma batida? Você já percebeu como a sua alma se inquieta e você de repente nem entende o porquê quando você está ouvindo uma música que você gosta? Eu não estou falando da letra, tá? Eu estou falando do som, da base, da frequência, daquilo que entra em você sem pedir permissão. E de repente aquilo está dominando a sua atmosfera e você nem se deu conta. Hoje eu quero abrir os seus olhos para uma verdade dura e urgente. Que existem músicas que carregam um ambiente espiritual pesado, sombrio, mesmo sem dizer uma palavra. Você sabia que no mundo espiritual som é uma linguagem? Antes de Deus dizer haja luz, quando a gente lê em Gênesis, o Espírito já pairava sobre o caos. Aí o verbo se manifesta em forma de som. E o som transforma o ambiente. E o som cria matéria. E antes que o homem existisse, já havia música no céu. Os anjos louvavam em sons espirituais. É o que a gente lê em Jó 38:7, onde ali diz que as estrelas da alva juntas cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, a música precede o ser humano. É espiritual antes de ser cultural. É por isso que eu falo no meu livro Música e Mistério que música é uma experiência espiritual antes dela ser entretenimento para sua alma. Agora, se existe o som do céu, também existe o som do inferno. E o mais perigoso é que ele pode vir sem letra nenhuma e você nem percebe. Vamos voltar à Bíblia. Vamos ver o que está escrito lá. Em 1 Samuel 16:23, quando o espírito maligno tocava, quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi pegava sua harpa e tocava, sem cantar, sem compor um salmo, não tinha letra, era só música tocada. E aí o que acontecia? O demônio fugia. Se um instrumento como uma pessoa que é ungida por Deus pode criar um ambiente musical onde o mundo das trevas se repele, então esse mesmo instrumento humano pode ser sim influenciado pelas trevas para atrair o ambiente do mundo espiritual onde aquela música se originou. É simples assim. O problema é que as pessoas associam o poder espiritual de uma música à letra, mas elas ignoram o poder sonoro de uma frequência. Elas sabem discernir palavrão, mas não discernem portais espirituais. E quando eu falo desse termo portal espiritual, geralmente muitas pessoas interpretam como sendo algo místico, barato, uma teologia que... filosofia da minha cabeça, sabe aquelas coisas? Só que essas mesmas pessoas esquecem que o princípio de um portal celestial em música existe e está na Bíblia. Basta você interpretar corretamente. O livro de Salmos não é um tratado de teologia sistemática, mas é um livro de cânticos, de adoração, de música cantada que sobe em louvor a Deus. E quando o salmista escreve no capítulo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças e entrará o Rei da Glória, ele não está falando do rei humano em Jerusalém. Ele aponta para um rei dos céus. Ele está se referindo quem? Ao Messias, a Cristo. É uma linguagem de adoração, um cântico que abre portas espirituais, sim. Por isso ele descreve: entrai por portais eternos, para que entre quem? O Rei da Glória. Na Bíblia, portas e portais são imagens simbólicas também de acesso. E são essas imagens simbólicas que representam uma passagem para uma realidade espiritual maior que a nossa percepção humana e razão muitas vezes não entende. Quando o povo de Deus se reúne em louvor verdadeiro, não é apenas música, mas existe uma dimensão espiritual em que portais celestes se abrem e a presença do Rei da Glória se manifesta. Por isso pessoas são curadas no louvor, porque o Rei da Glória
adentra aquele espaço. O salmista repete a pergunta: quem é esse Rei da Glória? Essa repetição ela funciona como um coro, um diálogo musical que reafirma a identidade daquele que entra. Não é um governante terreno. Não é um herói nacional, é o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. Ou seja, a adoração não abre portais para qualquer espírito, mas somente para o Senhor da glória. Esse contexto acontece na música que é dedicada a Deus. E o que a gente aprende aqui é que a música e o louvor, quando nascem de corações rendidos aos pés do Senhor, não ficam somente num nível humano. Não ficam somente nesse plano físico onde a gente está. Elas atravessam dimensões e essa dimensão é uma dimensão espiritual. Portas eternas se levantam e Cristo é entronizado no meio do seu povo. Por isso está escrito que o Senhor habita entronizado no meio do seu povo. Salmo 22:3. E isso também nos confronta. Quais portais abrimos quando cantamos, quando ouvimos, quando nos rendemos a uma música? Porque a Bíblia deixa clara que existem portais que podem ser abertos por engano. Esse princípio que a gente lê na Bíblia nos ajuda a entender e a compreender que portais espirituais são abertos dependendo da música que você escolhe ouvir. E existem músicas que são feitas a partir de corações que não são rendidos a Deus. E essas músicas absolutamente jamais vão abrir um portal para o Rei da Glória entrar. E se ele não abre um portal para o Rei da Glória entrar, adivinha qual tipo de portal é aberto e adivinha quem entra naquele ambiente espiritual que aquela música abre. Esse princípio espiritual se aplica no reino das trevas também. O som tem poder, o som proveniente da música entoada mais ainda. É por isso que quando você vai em um determinado local que está tocando uma música que mexe com o teu corpo, você sente vontade de dançar. Por quê? Porque você adentrou num contexto espiritual onde aquele ambiente espiritual está te levando a dançar. Sabe por quê? Porque frequência gera emoção. Emoção gera pensamento. Pensamento gera comportamento. E o inferno entende isso muito bem. Hoje existem trilhas sonoras feitas exclusivamente para induzir tristeza, sexualidade, rebeldia ou até mesmo passividade espiritual. Você entende? É por isso que existe o poder da música dentro do contexto de filmes, porque as trilhas sonoras têm que te levar emocionalmente para dentro do contexto daquela história. A mesma coisa acontece no plano físico, no real da sua história. A música que você ouve se torna a trilha sonora do ambiente em que você está, do ambiente espiritual que você está. Sons com acordes menores, por exemplo, loops hipnóticos, padrões dissonantes que mexem com o que a psicologia chama de estados de vigília consciente, são elementos que vão manipular o seu emocional. Eu sou compositor de música, eu entendo isso muito bem. E muitas vezes, quando eu quero adicionar um elemento emocional a uma canção que eu estou compondo, eu vou colocar determinados tipos de harmonia para enfatizar o que a melodia que eu canto está querendo dizer. A mesma coisa acontece na música instrumental. A estrutura da música vai te conduzir para um ambiente emocional que o compositor quis implementar. Em outras palavras, a música conduz o seu cérebro para um estado de relaxamento e aí o seu filtro racional relaxa e a alma fica vulnerável e entra quem você convida. É por isso que o diabo não precisa de letra. E o pior, tem pessoas que acreditam que o fato da música ser em outra língua, de outro idioma, elas estão absolutamente isentas do mundo espiritual associado ao ambiente que a música cria. Errado. Seria análogo dizer que você pode entrar no mar de um outro país e você não sair com a água salgada do seu corpo, só porque você agora está em outro país. Não faz o menor sentido, o ambiente espiritual continua sendo o mesmo. O princípio espiritual não muda. O mundo espiritual não leva em conta o que você crê, exceto quando você é coberto pelo sangue do Cordeiro. E se você não abre portas para isso entrar na sua vida, porque concessão, meu chapa, qualquer um aceita, até o diabo. Ah, mas você só está falando do diabo, você só quer falar, bom, eu estou tentando te mostrar que o reino das trevas só precisa do ambiente certo para operar.
É por isso que pessoas que são cristãs, que vão à igreja, que leem a Bíblia, que oram, que têm uma comunhão com Deus, ouvem determinadas músicas e não entendem porque são depressivas, porque são tristes, porque estão ansiosas, porque esquece que a música abre um portal espiritual e esse portal espiritual influencia sua alma, seu psique, seu comportamento. Uma batida rasta, um baixo pulsando em 50 Hz, por exemplo, sons graves, mexem com você aqui dentro. E você está em estado de recepção espiritual. É isso que acontece, por exemplo, em raves de música eletrônica. Aquelas batidas, a pessoa fica quase que enfeitiçada dentro de um ambiente sonoro, onde as frequências e a batida, elas chocam com a frequência do seu cérebro, do seu corpo, e as pessoas entram quase que num estado hipnótico, um transe. E é nesse contexto de controle da mente que o diabo vai atuar. Adiciona bebida, adiciona droga, adiciona farra, então você tem o perfeito ambiente para o diabo deitar e rolar na vida de uma pessoa. Não precisa mensagem explícita de letra nenhuma, a frequência já diz tudo. A porta está aberta. Entra quem você convida. E agora, sabe qual é o maior perigo de tudo isso? É a naturalização. Você começa ouvindo por diversão, mas aquele som se torna o seu refúgio. É lá que você descarrega a tensão. É aquela música que embala seu momento mais sombrio. É quando você quer descarregar tudo que está dentro de você naquele tipo de música. De repente, a sua alma está sendo moldada por um som que nunca foi neutro. Mesmo que você não acredite, você está sendo moldado pelo som que você ouve. Você ora pedindo paz, mas alimenta sua alma com faixas de ansiedade. Você quer pureza, mas seu fone escorrega sensualidade num monte de música podre. Você busca discernimento, mas ouvindo ritmo que embriaga a sua alma e entorpece a sua razão. A música não é só arte, é engenharia espiritual. Entenda isso. Veja que eu falei para você entender isso e não sentir isso. Sabe por quê? Porque quando você ouve música, 4 áreas diferentes do seu cérebro são bombardeadas por uma descarga elétrica e a sua área da razão, que fica no córtex frontal esquerdo, ela fica meio que inibida, porque essas outras áreas estão recebendo esse choque de energia que está vindo no seu cérebro. Isso significa que quando você está ouvindo uma música, principalmente a que você gosta, que te faz pular, dançar, você não está pensando no boleto que você tem que pagar, você não está pensando na questão do seu trabalho que você precisa resolver, da reunião que você vai ter. Por quê? Porque a sua razão fica inibida. E é nesse mesmo local que reside a razão e o discernimento espiritual. Então, seu discernimento espiritual é zero. É por isso que muitas pessoas, mesmo chamadas cristãs, mesmo que contenham uma vida cristã, elas estão ok de ouvir música sertaneja que fala para você encher a cara, que fala de adultério, e aí entra em choque alguns aspectos que, por exemplo, alguns pastores, e talvez esse seja o seu caso, eles estão ok de ir para o púlpito e pregar um monte de coisa, né? Pregar a santidade, os 10 mandamentos, mas na sua vida tá ok de ouvir os pagodes que falam de bebida, de mulher, de cerveja, de não sei lá o que. Tá ok de ouvir música sertaneja que fala de adultério. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Toda música que não tem a proveniência do trono de Deus, ela vai ferir, no mínimo, 2 dos 10 mandamentos. Pode ter certeza disso. Aí você pergunta, pô, Márcio, mas peraí, e música instrumental? O que acontece? Bom, se você tem Cristo no seu coração, você tem um filtro chamado Palavra de Deus. Então, você tem que pegar a Palavra de Deus, Gálatas 5, versículo 19, para que você possa discernir a música instrumental que você ouve, se ela causa em você alguma desses elementos aqui que a gente lê. Por exemplo, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgia e coisas semelhantes a estas. Ou seja, se na tua mente as músicas instrumentais que você ouve trouxerem esses elementos, você já sabe de onde ela vem. É simples assim.
A questão é se você quer aceitar a realidade dos fatos que a Bíblia te mostra. Essa é a diferença. Sabe, Satanás sabe disso. Ele foi o regente do céu. Ezequiel 28:13 descreve seus tambores e pífaros como parte do seu próprio corpo. Ele entende de som como ninguém, exceto, obviamente, quem criou o som. Por isso, ele arma atmosferas com silêncio e com som. E eu fiz um vídeo explicando essa questão espiritual de quem foi Lúcifer no céu, o que ele fazia com música, como ele se vestia. E para o meu espanto, eu vejo pessoas dizendo que isso é delírio meu, que é erro teológico profundo, que a interpretação teológica desse trecho está errada, porque ali diz respeito a um rei, blá, 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 o rei de Tiro, e aí que não sei o que, mas ninguém na Bíblia tem o poder e a autoridade de vestir com as pedras sacerdotais, exceto Lúcifer, antes de cair, Arão no tabernáculo e Jesus quando ele se tornou sacerdote eterno. E são essas mesmas pessoas que falam que não tem nada a ver e está errado, que não se dão conta da profundidade do texto revelado e desconsideram a revelação em função da razão pura e simples, como se Deus não pudesse revelar o que está por trás das suas próprias palavras de uma maneira mais profunda. Agora, dá uma olhada no playlist, na quantidade de concessões espirituais que são abertas por causa de uma razão interpretativa e aí eles se justificam para ouvir o que eles quiserem. Você já notou como algumas trilhas de filmes de terror usam dissonância contínua? Aqueles sons quase que insuportáveis, sem ritmo definido, apenas tensão. Para quê? Para criar um ambiente espiritual. Você já percebeu como algumas faixas de trap, lo-fi e dark wave te colocam num transe emocional? Bom, Márcio, eu não gosto disso, só gosto de jazz, só gosto de... eu tô falando de música instrumental. Vamos abstrair? Você já reparou que certas músicas eletrônicas, ambientes ou instrumentais mexem com o clima da sua casa, da sua mente e do seu espírito, principalmente? Por quê? Porque o objetivo final de qualquer música é o espírito, não é a alma, é o espírito. Por quê? Porque é uma experiência espiritual. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:10, há, por exemplo, tantos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas sem significado. Toda frequência carrega um espírito, toda nota comunica uma intenção. E quando a intenção é ocultar, enganar ou seduzir, isso se torna uma adoração invertida. Deus criou música para ser utilizado na adoração a Ele, e o diabo vai fazer de tudo para inverter esse uso. Agora escute o seguinte, você não foi criado para ser receptor passivo. Pensa bem comigo, por que você acha que a Bíblia tem aquele versículo tão famoso no livro de Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça. Lembra? Mas ouvir o quê? Ouvir o que o Espírito diz às igrejas, o Espírito Santo de Deus. Então, você percebe nesse versículo tão simples que existe uma dimensão espiritual que está tentando comunicar uma mensagem que revela uma palavra para uma dimensão física. E essa dimensão física, uma vez que entende o que a dimensão espiritual está comunicando, faz uma decisão baseado naquilo que ela ouve. Ou seja, ela usa a razão para discernir uma mensagem espiritual. Tá entendendo? Música faz exatamente esse mesmo trajeto, mas através de notas musicais. Você é um altar ambulante. O que passa por você sobe a Deus ou alimenta principados. Está na hora de você fazer uma limpeza na sua biblioteca de sons, e a decisão é só sua. Está na hora de você tomar uma decisão e parar de chamar inofensivo aquilo que molda a tua alma em silêncio e te distancia de Deus. Está na hora de você discernir o som que agrada o trono de Deus e o som que entroniza o inferno na sua vida. Quer fazer um teste? Faz um teste. Você acha que eu sou louco? Então faz um teste. Coloca uma música instrumental qualquer, sem letra, só a base. E aí você se pergunta, essa música me eleva até os pés de Deus ou ela me arrasta para longe aonde eu amo a minha alma?
onde eu só sinto prazer. Essa música me acalma ou ela excita a minha carne, os meus desejos mais profundos? E essa música ela me leva aos pés de Cristo, aos pés da cruz, ou essa música me leva para o centro de mim mesmo? Jesus disse em João 4:24, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito de Deus habita onde há verdade, reverência, santidade. Onde há sensualidade, trevas e manipulação, ele simplesmente se retira, não tem parte. E quem é que está entronizado no lugar? Ou é você, ou é o espírito das trevas, ou os dois. Você sabe disso. Hoje eu te convido a fazer um jejum sonoro. Desliga as músicas por um dia e veja o que tua mente diz. Se ela te leva para a cruz ou se ela quer voltar diretamente para as músicas que você está sentindo saudade. Escuta a palavra, leia em voz alta a palavra. Ou procure ouvir louvor, cara. Só louvor. Veja o que acontece no seu ambiente espiritual. Veja se muda alguma coisa. Só o som que promulga vida em você e não o mundo. Perceba quando a sua mente clareia, como a sua alma parece que respira. É diferente. Percebe como o céu fala quando você silencia o inferno da sua orelha. Se essa palavra te confrontou, deixa aí nos comentários. Pode escrever. Vou fazer questão de responder. Às vezes não consigo responder tudo, mas faço o possível. E compartilha esse vídeo com alguém que ainda está alimentando a alma com sons que agridem o Espírito de Deus e você sabe quais são. Na descrição você vai encontrar um link para o meu e-book gratuito chamado Música e Mistério. Baixa lá e leia gratuitamente 2 capítulos. Lá eu explico com profundidade como sons, escalas, letras e atmosferas moldam o espírito humano. Eu vou deixar aqui no link desse vídeo o link se você quiser comprar o livro e pode clicar no QR Code se você estiver assistindo na TV para que você compre o livro. Ah, mas você tá fazendo só pra vender livro. Cara, deixa de ser chato, cara. Isso é chato. Produzo mais de 1000 vídeos aqui no meu canal. Só a série de Satanismo da Música tem quase 60 vídeos ensinando sobre isso. Você acha que eu tô interessado em vender livro, cara? Tô interessado em libertar tua alma. Quer comprar, ótimo. Não quer, problema teu. Não compra, não lê. Mas você vai deixar de entender um montão. E eu tenho certeza que quem já leu, foi transformado pela mensagem que tá ali. A única pergunta que eu quero deixar pra você é o seguinte: quem é que está sentado no trono do seu coração quando você aperta o play no seu playlist? Questione-se. Porque Deus vai te fazer exatamente essa mesma pergunta um dia. E qual vai ser a tua resposta, cara? É Cristo que está entronizado aí? Ou é você mesmo? Ou é outro cidadão das trevas? Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, deixa sua mensagem e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.